Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, Admirável Mundo Novo, escrito pelo Aldous Huxley. Né? O Aldous Huxley, ele foi um autor, um escritor inglês. Ele nasceu no dia, ele nasceu no dia 26 de julho de 1894 e ele veio a falecer no dia 22 de novembro de 1963. Tá? Esse é um daqueles livrinhos mais famosos, assim, que vocês já devem ter visto em diferentes lugares. Vocês já devem ter visto alguém comentando sobre esse livro aqui, né, sobre esse tipo de literatura. O nome técnico desse tipo de livro, né, desse tipo de literatura, é distopia. Né? Essa é uma daquelas obras futuristas, né, ao lado de 1984, do George Orwell, que nós também tratamos aqui neste canal, e da obra, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que também nós já tratamos aqui nesse canal. Então, se você ver o vídeo nesse canal do Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, e se você assistir 1984, do George Orwell, nesse canal, o vídeo sobre isso, e agora você assistir esse vídeo aqui sobre o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, você já pode dizer, que assistiu, os 3 vídeos, desse canal relacionados exatamente à distopia, que é essa questão de um mundo futurista que é belo na aparência muitas vezes, com exceção de 1984 do George Orwell, que não é nada belo, mas um mundo futurista belo, mas que no seu fundo carrega algo meio sinistro, meio complicado assim. Então, os personagens mais importantes assim desse livro aqui é a Lenina, E eu vou falar sobre cada um deles assim. É a Lenina, é o Bernard Shaw, É o Helmut, é o Mustafa Mont, né? E o John, que vai ser chamado de Senhor Selvagem nessa obra. E também a mãe do John, que é a Linda. O nome dela é Linda. É interessante, assim, ó, a história desse texto aqui, a história contida dentro desse texto, o romance propriamente dito, ele se passa num mundo futurista em que a humanidade está dividida em 10 governadores mundiais. Todo o planeta Terra, toda a humanidade está dividida em 10 governos mundiais, em 10 impérios mundiais, com administradores mundiais na liderança. Quem estuda um pouco sobre essa questão dos mundos futuristas, enfim, certamente já ouviu falar sobre o livro do Apocalipse na Bíblia e já também leu alguma coisa sobre escatologia, que é aquela doutrina religiosa baseada nas últimas coisas, nas últimas coisas que vão acontecer, no livro de Apocalipse e tal. E, segundo alguns teólogos da escatologia, segundo alguns escatólogos, a humanidade no futuro ela será dividida em 10 governos mundiais, toda a humanidade, todo o planeta Terra, todo o globo, enfim, vai ser dividido em 10, governantes mundiais, 10 impérios mundiais, que vão coexistir, e esses 10 governadores mundiais que vão controlar a humanidade, digamos assim, eles vão ter um líder, que vai ser o líder absoluto, o líder total, o presidente desses 10 governadores mundiais, digamos assim, E esse presidente, esse 11º rei, esse governador, esse grande imperador, ele vai ser o próprio anticristo, tá? O próprio filho de Satã, segundo a tradição da escatologia cristã, algumas vertentes da escatologia cristã, porque existem várias teorias dentro da escatologia, existem diferentes tipos de escatologia, tem outros tipos de escatologia que já não concebem dessa maneira, Tem mais esse detalhe. Mas então, esses 10 governadores mundiais, eles terão um líder que será o próprio anticristo, o líder deles, que vai governar através deles toda a humanidade, Acontece que logo no início desse livro aqui, nós vemos exatamente o narrador
falando que a humanidade, nesse mundo aqui, ela está dividida em 10 governadores mundiais, né? Que eles que governam tudo. Então isso é uma pequena alusão, né, à escatologia bíblica, a essa divisão do mundo em 9 governos mundiais. Eu vou ler de vez em quando aqui alguns trechinhos, esse vídeo vai ficar meio longo, tá, pessoal? Porque eu vou explicar bastante coisa aqui, bastante coisa interessante. Logo no início desse livro nós temos uma introdução do próprio autor desse livro. Ele diz em determinado momento que a ciência e a tecnologia, né, elas seriam usadas em um mundo futurista, né, terrível, no mundo futurista do admirável mundo novo, por exemplo. A ciência e a tecnologia seriam usadas como se tivessem sido feitas para o homem, e não como se o homem tivesse de ser adaptado e escravizado a elas. A religião seria a procura consciente e inteligente do objetivo final do homem, a busca do conhecimento unitivo do tal imanente ou logos, da divindade transcendente ou Brahma, né? Então aqui ele vai falar para nós, o que ele deseja, né? O que o autor ele deseja que acontecesse com a humanidade. Ele deseja que a ciência e a tecnologia, né, fossem usadas como feitas para o homem e não o homem para elas, né? A religião, né, na visão dele, deveria de ser a procura consciente e inteligente do objetivo final do homem, a busca do conhecimento unitivo do tal imanente ou logos da divindade transcendente ou Brahma. Então, a ideia, o Aldous Huxley, né, pessoalmente, ele era muito assim, ó, muito preocupado com essa questão da tecnologia. Até que ponto a tecnologia ela pode vir a escravizar o ser humano? Até que ponto o ser humano pode vir a confiar tanto na tecnologia que ele deixe de estudar o próprio ser humano e ele passa a se dedicar só à tecnologia? Se você parar para analisar, muitos são os avanços que são feitos hoje em dia, muitos são os cursos voltados para a informática e para a tecnologia hoje em dia, e é moda, inclusive, as pessoas conhecerem termos que antigamente apenas técnicos, né, relacionados à informática conheciam. Então, se tornou moda, né, essa questão de dominar os computadores, dominar a tecnologia, dominar as máquinas. E nos dias atuais, por exemplo, tu vê cada vez mais isso, essa questão das pessoas quererem dominar, saber tudo sobre a máquina, como se a máquina ela fosse um mundo infinito, digamos assim, mas os seres humanos que criaram aquela máquina fossem, por outro lado, mundos totalmente finitos, já destituídos de algum tipo de complexidade. Como se você já tivesse dominado tudo sobre o ser humano, a ponto de tu poder não precisar mais estudar nada sobre o ser humano e passar a estudar as máquinas criadas pelo ser humano, os computadores. Te dedicar apenas aos computadores e não ao ser humano que criou o computador. No fundo, a proposta do Aldous Huxley é exatamente essa, quer dizer, você voltar a desejar conhecer mais o ser humano, né? Estudar mais o ser humano. É isso que Aldous Huxley ele escreve na introdução. Eu ainda nem entrei no texto propriamente dito, eu ainda nem entrei na obra. Eu estou falando ainda da introdução. Ainda na introdução, ele diz o seguinte: um Estado totalitário verdadeiramente eficiente, né, e agora ele vai falar no sentido negativo, né? Como um Estado totalitário é visto por Aldous Huxley sempre como uma coisa negativa, nunca como uma coisa positiva, tá? Só para alertar. Ele diz assim, ó, um Estado totalitário verdadeiramente eficiente seria aquele em que os chefes políticos de um poder executivo todo-poderoso e seu exército de administradores controlassem uma população de escravos que não tivessem de ser coagidos porque amariam sua servidão. Fazer com que eles a amem é a tarefa confiada nos estados totalitários de hoje aos ministérios de propaganda, diretores de jornais. Seus métodos, porém, são ainda primitivos e pouco científicos. Os maiores triunfos da propaganda têm sido obtidos não por atos positivos, mas pela abstenção. Pela simples abstenção de mencionar certos assuntos, pela interposição do que o Sr. Churchill denomina uma cortina de ferro entre as massas, e os fatos ou argumentos que os chefes políticos locais consideram indesejáveis. Os propagandistas totalitários têm influenciado a opinião com muito mais eficácia do que poderiam tê-lo feito pelas mais eloquentes invectivas.
pelas mais convincentes refutações lógicas. Sem segurança econômica, o amor à servidão simplesmente não pode existir. Mas a segurança tende a tornar-se em muito pouco tempo uma coisa aceita como normal. Sua realização constitui uma revolução meramente superficial e externa. O amor à servidão não pode ser instituído, senão como fruto de uma profunda revolução pessoal nas mentes e nos corpos humanos. Para efetuar essa revolução, precisamos, entre outras coisas, das descobertas e invenções enumeradas a seguir. Depois ele vai dizer, um substituto para o álcool e os outros narcóticos que seja ao mesmo tempo menos nocivo e mais prazeroso que o gin ou a heroína, um sistema infalível de eugenia destinado a padronizar o produto humano, facilitando assim a tarefa dos administradores. Em Admirável Mundo Novo, essa padronização do produto humano foi levada a extremos fantásticos, embora talvez não impossíveis. E a promiscuidade de Admirável Mundo Novo também não parece tão distante. Já existem cidades norte-americanas em que o número de divórcios é igual ao de casamentos. Dentro de poucos anos, sem dúvida, licenças para casamento serão vendidas como as licenças para a posse de cães, válidas por um período de 12 meses, sem nenhuma lei que proíba a troca de cães ou a posse de mais de um cão de cada vez. À medida que diminui a liberdade política e econômica, a liberdade sexual tende a aumentar como compensação, e o ditador agirá prudentemente estimulando essa liberdade. Em conjunção com a liberdade de sonhar sob a influência das drogas, do cinema e do rádio, ela ajudará a reconciliar os súditos com a servidão que é o seu destino. Interessante que ele escreveu essa introdução da obra em 1946. E essa questão, tá, dele falar sobre contratos de casamento que duram apenas um ano, né, que aí se não deu certo tu vai lá e simplesmente não renova o contrato. Durante um ano tu tá casado com aquela pessoa, aí se no final do ano tu não renovar aquele contrato, tu tá automaticamente solteiro novamente. Isso ele falou que no futuro vai acontecer, né? Quando ele escreveu isso era 1946. Hoje, no ano de 2016, já está acontecendo isso. Entendeu? Já existe isso. Né? Esse contrato nupcial, esse contrato de casamento por um ano de duração. Já está acontecendo isso. Já existe essa possibilidade, segundo alguns. Né? Então, quer dizer, tem coisa que ele escreveu aqui no Admirável Mundo Novo que já está se cumprindo. É interessante, né? É interessante que ele vai, para vocês terem uma ideia, assim, ó, nesse livrinho aqui, na época em que esse livro foi escrito, não existia ainda aquela ideia de ninguém é de ninguém, né? A ideia de ninguém é de ninguém, né? Nenhuma pessoa é de ninguém, anulando-se dessa maneira a ideia do casamento, né? Pode ser muito bem substituída pela noção de que todo mundo é de todos. Sim, todo mundo é de todos. Se eu não sou de ninguém, então na verdade eu sou de todo mundo. Né? Se eu não sou de uma pessoa exclusiva, então na verdade eu sou de todo mundo. Se eu sou um homem casado e eu tenho uma esposa, mas pela lógica eu não sou dela, eu não pertenço a ela, então eu pertenço a todo mundo. Né? Então essa ideia de ninguém é de ninguém, né, que criou o conceito do ficar, né, que naquela época era um conceito que ainda estava começando a surgir. Né? Naquela época ainda não era considerado uma coisa bacana de se fazer. O Aldous Huxley, muito antes, né, do surgimento da ideia do ficar, digamos assim, ele já falava, né, no Admirável Mundo Novo como sendo uma ideia futurista, né, vinda de uma espécie exatamente de, digamos assim, um mundo futurista altamente tecnológico, né, destituído de cristianismo, destituído de moralidade cristã, né, em que todos passam a ser de todos, em que tu pode beijar quantas pessoas tu quiser num dia, em que tu pode viver com um número X de pessoas que tu quiser por dia, porque o casamento, né, ele aparece aqui como sendo algo especificamente cristão. Né? Nesse livro aqui, a ideia do casamento, dentro desse livro aqui, do Admirável Mundo Novo, ele está associado à ideia do casamento, o casamento ele está associado aqui à ideia do cristianismo, digamos assim.
como nesse livro o cristianismo ele é tratado como algo selvagem, né, porque se trata de um mundo futurista em que as pessoas abriram mão de Deus, abriram mão do cristianismo, abriram mão da literatura, de Shakespeare, inclusive, de Otelo, enfim. Nesse mundo futurista, né, qualquer tentativa de retorno ao mundo cristão seria considerado um ato negativo. Tá? Então, nesse mundo futurista, se um homem permanece muito tempo só com uma mulher, as pessoas vão falar mal dele. Vão dizer que ele tem algum problema mental. Se uma mulher ela inventar de ficar muito tempo só com um homem, as outras mulheres vão xingar ela, vão dizer que ela está errada, que ela está cometendo um ato feio, que ela precisa de ajuda, enfim, psicológica até mesmo, e até vão xingar ela. Entendeu? Seria o oposto, né? A ideia oposta. No Admirável Mundo Novo, tu tem essa noção de que o belo é o homem ficar com o maior número possível de mulheres por semana e a mulher ficar com o maior número de homens por semana, porque isso significa um verdadeiro abandono ao conceito cristão do casamento. Então, no final dessa obra, em determinado momento, o Mustafa Mond, que seria o governador mundial daquele grupo ali de pessoas, ele vai dizer que o cristianismo precisou ser deixado de lado, os conceitos cristãos precisaram ser deixados de lado para que as pessoas não desejem, né, uma evolução moral e para que as pessoas não tenham necessidade de uma instabilidade emocional. Né? O estado quer que ela seja estável, que ela seja fixa. A ideia dessa questão da relação, né, do homem se relacionar com várias mulheres, né, por semana e da mulher se relacionar com vários homens por semana, presente nesse livro aqui, a ideia seria exatamente a seguinte: em determinado momento, né, o próprio Mustafa Mond, né, ele aparece falando sobre isso. Ele diz o seguinte, que da mesma maneira que uma água, né, descendo dentro de um cano, né, se você inventa de furar aquele cano ou alguma coisa assim, aquela água em excesso ela começa a transbordar e a estourar o cano, enfim. Mas se ao invés disso tu pega aquela água e tu vai fazendo com que ela seja liberada do cano pouco a pouco, haja pequenos furinhos no cano e ela seja liberada pouco a pouco, ela nunca vai estourar o cano, de alguma maneira. A água representa exatamente o impulso dos desejos, né? Os desejos de todos os tipos. No caso, segundo o Mustafa Mond, né, que é um dos personagens dessa obra, seria o administrador mundial, né, desse admirável mundo novo. Segundo ele, quando você se relaciona com várias mulheres, né, e no caso uma mulher se relaciona com vários homens, ela está fazendo com que todo aquele desejo, aquele impulso íntimo, né, se diminua ao máximo e ela se torne uma pessoa equilibrada. Olha só a lógica. Então, se você jogar para fora todo aquele impulso sexual, digamos assim, você vai se tornar uma pessoa estável, uma pessoa equilibrada. Você não vai sentir necessidade de nada, você não vai ter raiva de nada, enfim, você vai viver uma vida totalmente estabilizada emocionalmente. Porque todas as tuas energias estão sendo liberadas e nada está sendo retido, tu não está segurando nada para ti, tu está liberando tudo e aí tu te torna uma pessoa mais tranquila. Tá? A ideia deles também é a seguinte, ó, nesse admirável mundo novo, tá? Tu não tem a ideia dos filhos nascendo do ventre materno. Né? Nesse admirável mundo novo, não. No admirável mundo novo, né, as pessoas nascem dentro de uma espécie de laboratório em que embriões, né, são feitos ali dentro daquele laboratório, né, de material genético humano, né, esperma, enfim, óvulos, enfim, e aí aqueles embriões são alterados em laboratório para se multiplicar, enfim, um grupo de embriões eles alteram geneticamente para se transformarem no chamado alfa, o grupo social alfa, que são os mais inteligentes, os mais espertos, os mais aptos, os mais hábeis, enfim. E depois tem o grupo beta. O grupo alfa e o grupo beta são os dois grupos mais inteligentes, os mais aptos. Enfim. Desde pequeno, os embriões são alterados geneticamente para se tornarem adultos fortes, robustos, inteligentes, belos, enfim.
E mais tarde, né, eles passam, depois já que se tornam crianças, inclusive, né, essas crianças elas são ensinadas dentro de salas específicas, né, a estudarem, lerem, desenvolverem a capacidade do raciocínio, a capacidade de lidar com questões mais complexas, de criar filmes e poesia e música, e enfim, se tornarem líderes. Essa é a ideia, né, do desenvolvimento tanto do grupo alfa, dos seres humanos alfa, quanto dos seres humanos beta. Já no caso dos seres humanos gama e dos seres humanos delta e dos seres humanos y, quando chega nos seres humanos delta e nos y, por exemplo, o embrião, né, estando dentro do laboratório, ele é alterado geneticamente para criar um tipo de indivíduo que seja fraco fisicamente, que não tenha resistência a doenças, a muitas doenças, e que seja inapto, né, uma pessoa inapta para desenvolver capacidade de liderança. E aí, mais tarde, como se já não bastasse isso, quando esse embrião deixa de ser um embrião e passa a ser uma criança, essa criança é levada para uma espécie de conservatório, algo nesse tipo, em que ela é educada desde pequena exatamente para ser só aquilo ali. Né? Para ela não ter capacidade de liderança, para ela não ter capacidade de pensamento, de pensar por si mesma, dela apenas ser liderada pelos alfa e pelos beta, sem se importar com nada, apenas, né, carregando caixas, apenas carregando utensílios, apenas dirigindo táxis, enfim, dessa maneira que trabalha o Admirável Mundo Novo. Então, as mulheres não ficam grávidas nesse Admirável Mundo Novo. O que acontece é exatamente a produção de seres humanos em laboratório, né, numa espécie de útero artificial dentro daquele próprio laboratório, em que os seres humanos são produzidos ali, em massa. Em massa, são produzidos seres humanos em massa. É assim que surge um ser humano. Né? É assim que surge um ser humano de uma forma totalmente desumanizada. Porque essa criança, né, ela não vai ter um pai e ela não vai ter uma mãe. O pai e a mãe dela é o próprio Estado e a própria sociedade. O próprio Estado totalitário faz o papel de pai e mãe dela. Né, dentro daquele laboratório no sentido de gerar ela, criar ela, fazer ela. E também no sentido de educá-la e prepará-la e condicioná-la de alguma maneira para que ela saiba qual é a função dela na sociedade. Então ela já é criada, geneticamente alterada para isso e é educada, né, nos conservatórios, enfim, para que ela saiba exatamente o que ela deve fazer naquela sociedade, qual é a posição dela naquela sociedade, qual é o grupo social do qual ela faz parte e saiba exatamente as funções dela naquela sociedade. Então é uma coisa terrível. Não existe o conceito de pai e mãe dentro do Admirável Mundo Novo. A ideia de uma mulher gerando filhos, né, é totalmente agressiva dentro do Admirável Mundo Novo. Tem um momento em que a Linda, que é uma das mulheres, né, que aparece no Admirável Mundo Novo, no finalzinho, né, ela diz que quando ela teve um filho, né, quando ela engravidou, quando teve um filho, ela disse que ela se sentiu terrível. Ela disse, quem diria, justo eu, uma beta, né, engravidando e dando à luz um filho, como se eu fosse um cachorro, né, como se eu fosse uma cadela, como se eu fosse um cachorro. Quer dizer, as mulheres elas são trabalhadas nesse mundo futurista. Mulheres que engravidam são trabalhadas como se fossem cachorros, ou seja, não é belo uma mulher engravidando nesse Admirável Mundo Novo. O belo é exatamente que o ser humano surja dentro de um laboratório. E inclusive, as mulheres elas já nascem totalmente estéreis, incapazes de ter filhos. Algumas, por algum motivo, acabam não sendo esterilizadas, às vezes por um erro dentro do laboratório, que acaba impedindo que elas sejam esterilizadas, e aí elas são obrigadas a tomarem anticoncepcionais e tal, para não engravidar. Para acompanhar as outras naquela vida, né, de total, digamos assim, promiscuidade, sem engravidar, sem correr o risco de engravidar. Então, além dos anticoncepcionais, elas usam uma coisa chamada cinto malthusiano e exercícios malthusianos. Para quem não sabe, essa palavra malthusiano, né,
vem do nome de um filósofo que pregava a diminuição da espécie humana, a diminuição do número de seres humanos, né? Então, essa é a ideia do Admirável Mundo Novo. Então, dito isso, né, vamos para alguns detalhezinhos agora. Existe uma parte muito interessante desse texto aqui, do Admirável Mundo Novo, que diz que os seres humanos beta, né, ou melhor, os seres humanos delta. Aqui vocês já entenderam, né, que a sociedade do Admirável Mundo Novo, ela é dividida em seres humanos alfa, beta, gama, delta e y, né? Esses são as ordens sociais, os tipos de grupos sociais em que é dividida a sociedade do Admirável Mundo Novo. Os delta representam as massas, né? Representam as massas. Os deltas, quando crianças, eles são colocados, quando crianças pequenas, eles são colocados diante de livros coloridos com flores, né? Ao se aproximarem e tocarem os livros e as flores coloridas desenhadas dentro dos livros, eles ouvem uma sirene, né? Uma sirene tocando alta, né? O que deixa essas crianças assustadas, e eles recebem uma forte descarga elétrica, né, vinda direto do chão, digamos assim, a ponto de até o ar parecer elétrico. Uma forte descarga elétrica que as deixa com medo dos livros e das flores. Claro, aí quando elas tocam o livro assim, elas recebem uma descarga elétrica, aquele barulho de sirene assustador, né, aquela coisa tumultuosa, enfim. Isso, né, tem como objetivo fazer com que os delta detestassem no futuro tanto as flores quanto os livros. Por quê? Porque os delta eles não foram feitos no laboratório para lerem livros. Então, além deles receberem uma alteração genética dentro deles, quando embrião, né, exatamente para terem dificuldade de se concentrar numa leitura, por exemplo, e para estar ao ar livre, por exemplo, eles ainda precisam passar por essa educação, né, para fortalecer mais ainda aquele condicionamento genético que eles já receberam dentro deles enquanto embrião. Então, nesse condicionamento educacional, eles, cada vez que eles vão tocar num livro, eles recebem uma descarga elétrica vinda daquele livro. Cada vez que eles vão tocar nas flores, eles recebem uma descarga elétrica vinda daquelas flores. Isso todos os dias. Para quê? Para que quando eles forem adultos, eles não gostem nem de livros e nem de flores, né? Por quê? Porque flores tem a ver com a gratuidade da natureza. E os delta, o grupo delta em específico, os seres humanos delta especificamente, eles não foram feitos para a gratuidade, eles foram feitos para consumir mais produtos. Então, para que o Estado tenha certeza de que de fato eles vão consumir mais produtos, o Estado precisa tirar deles qualquer noção de gratuidade. Não há nada mais gratuito do que flores no campo. Flor é uma beleza que tu enxerga no campo, assim, gratuita para todos verem. Então não há nada mais belo, mais fantástico e mais gratuito do que uma flor no campo. Então eles são programados, os deltas são programados desde pequenos para terem medo de flor, para terem medo de tudo aquilo que é gratuito, para eles se verem obrigados a consumir quando adultos. E a questão do livro tem a ver com a intelectualidade, tem a ver com a cultura. Eles são programados educacionalmente e geneticamente também para não gostarem de nada cultural, de nada que seja cultural, para que eles não acabem desenvolvendo inteligência e não acabem se rebelando contra a ordem social, né? Então é um levante contra a gratuidade da natureza e contra a cultura, representados dessa maneira pelas flores e pelos livros. Então olha só o mundo, o admirável mundo novo, né? O fantástico mundo novo. Os beta, que já é um grupo bem melhorado, né, eles já tinham uma educação diferente e mais acolhedora, né. Os beta, né, eles passavam pela chamada hipnopedia. Todos passavam pela chamada hipnopedia. O que significa hipnopedia? Além dessa educação, né, formalizada, física, né, e além da programação genética com o embrião, ainda tem mais a questão da hipnopedia, que é o seguinte: a criança ela está dormindo, está deitada, dormindo à noite, e ela ouve uma gravação, né, como se fosse de uma gravação de rádio, de som, enfim, em que ali se dá várias instruções para ela. Se for uma alfa e uma beta, por exemplo, ela ouve, por exemplo, eu fico feliz de ser uma alfa, ou eu fico feliz de ser uma beta, não uma gama, nem uma delta, nem uma y.
né? Eu fico feliz porque eu amo livros, eu fico feliz porque eu amo cultura, eu fico feliz porque eu amo saber, eu fico feliz porque eu sou inteligente, alta, esperta, não sei, né? Então, eles vão dessa maneira. Enquanto a criança dorme, aquele rádio vai atirando no subconsciente da criança exatamente mais uma programação como se fosse hipnótica, né? Para ela saber exatamente a ordem social em que ela está envolvida ali. Então, quer dizer, é uma coisa assustadora, assim. Muitas vezes, quando os personagens eles falam, né, é exatamente frases que eles já tinham ouvido desde pequeno na hipnopedia, né, quando eles eram pequenos e eles estavam dormindo do lado do rádio e eles ouviam, né, vindo do rádio, as ordens que elas deveriam de obedecer quando elas chegassem na idade adulta e elas desde pequena aprendendo aquilo ali. Então, muitas vezes, frases que vinham da alma delas, do inconsciente delas, na verdade não era delas, né? Na verdade era dessa técnica da hipnopedia, tá? Tem também nessa obra eles falam sobre Ford, né? Quando eles vão falar sobre Deus, por exemplo, ao invés deles dizerem, ai meu Deus, ao invés disso eles dizem, ai meu Ford, né? Ou ao invés deles dizerem, por exemplo, Vossa Excelência, né? Eles dizem Vossa Fordeza, né? Ao invés de fazer o sinal da cruz, né? Eles fazem o sinal do T, né? Representando, na verdade, algo relacionado a Ford, né? Os primeiros carros, né? Produzidos pelo Ford. Tecnologia, tem a ver também com tecnologia. Acontece, né, que dentro desse admirável mundo novo, né, algumas pessoas não concordavam 100% com a ideia, com aquilo que acontecia ali dentro, né? Então, o que acontecia? Por exemplo, teve o Bernard Shaw, né? O Bernard Shaw, ele não concordava, ele era apaixonado por uma moça chamada Lenina, né? E ele era apaixonado por ela e ele não concordava com essa maneira dos homens tratar as mulheres como se fosse um pedaço de carne, né? Veja que mesmo ele tendo se criado desde pequeno nessa cultura em que de fato era feio para uma mulher ter apenas um único homem, ela tinha que ter vários homens, né, se relacionar com vários homens por semana, e era feio também nessa cultura para um homem se relacionar com apenas uma mulher, né? Tem que se relacionar com várias mulheres, né? A ideia do casamento, né, era considerada uma abominação. Eles diziam que o casamento significa você se apropriar de um outro ser, né, de um outro ser humano, um homem se apropriando de uma mulher se apropriando de um homem, tornando esse homem ou essa mulher uma propriedade privada de outra pessoa. Eles dizem, não, tudo tem que ser de todos, né? Liberdade plena, todos têm que ser livres, né, para viver a sua vida tranquilamente. É a ausência total da subjetividade e da família. Seria essa a ideia do Admirável Mundo Novo. Mas nesse Admirável Mundo Novo, Bernard Shaw, por exemplo, ele não concordava com isso. Ele era apaixonado pela Lenina e ele queria, no fundo, ele tinha um sentimento de querer ela só para ele, né? As pessoas diziam que quando o Bernard Shaw era um embrião, né, alguém por acidente foi lá e colocou álcool, né, nele enquanto ele era um embrião, e por isso que ele ficou assim meio diferente, né? A fisionomia física dele lembrava muito a fisionomia física dos gama, né, ou dos delta, né? Então, mais um motivo para as pessoas não quererem chegar perto dele, né? Fora as ideias, né, heterodoxas dele, né, as ideias dele nada ortodoxas. Mas tinha um outro homem que já era melhor, bem sucedido, né? Era um alfa, né? Que chamava Helmut, né? E ele também não concordava com aquela sociedade. Ele dizia que ele sentia um vazio interior dentro dele, enfim. Acontece que um dia o Bernard Shaw, né, ele leva a Lenina, né, junto com ele, né, os dois resolvem passear junto. Eles vão no chamado Novo México, lembrando que a localização do Admirável Mundo Novo, né, é na Inglaterra, né. A grande parte da história se passa em Londres, inclusive. Mas aí eles resolvem ir para os Estados Unidos, a Lenina e o Bernard Shaw resolvem passar as férias deles nos Estados Unidos, né? Mais precisamente no estado do Novo México. Lá eles conhecem um lugarzinho chamado Malpaís, né? Em que é uma zona, né, em que habitam selvagens, né? Acontece que há muito tempo atrás, né, o diretor, né, do centro, né, deles, né, onde trabalhava o Bernard Shaw,
ele tinha ido com uma mulher lá chamada Linda, e a Linda tinha ficado lá, né? Os selvagens que habitavam o país tinham raptado ela. E aí ele voltou, né, sozinho, né, voltou para Londres sozinho. E como o diretor sentiu que o Bernard Shaw ele tinha umas ideias nada ortodoxas, ele estava planejando enviar o Bernard Shaw para a Islândia, né? O Bernard Shaw, então, né, ele foi para Malpaís, né, junto com a Lenina, e ele foi ali tirar férias, né, férias assim. E aí ele acabou se afastando um pouco, ele e a Lenina se afastaram do hotel em que eles ficavam hospedados, da hospedaria, enfim, e eles foram numa parte lá que era virada só em selvagens. Selvagens, no caso, seriam pessoas, né? Pessoas. Aqueles selvagens, eles acreditavam no cristianismo, eles acreditavam na família, eles acreditavam que um homem deve pertencer apenas a uma mulher e uma mulher apenas um homem. Eles acreditavam no conceito de Deus. Um deles, que era o John, que era filho da Lenina, com esse diretor, uh, ele inclusive lia as obras de Shakespeare. Mais tarde, então, né, a Lenina confessa que ela estava grávida, que ela tinha dado à luz ao John, né, ao filho dela, o John, e que isso era inadmissível numa sociedade como admirava o Mundo Novo. Então ela ficou de propósito naquele mundo selvagem para não voltar para casa e não acabar sendo motivo de vergonha, né, por ter um filho, né. E aí o diretor, que era o pai do filho, foi embora sozinho e ela ficou ali no meio dos selvagens. Aí o Bernard Shaw, então, ele decide levar ela, né, a Linda, e levar também o John, o filho dela, com o diretor, né. E aí o Bernard Shaw, tem uma cena lá em que o Bernard Shaw vai conversar com o diretor, né, do centro lá de pesquisas e tal, de Londres, e ele no sentido assim mais ou menos de já que o senhor queria me enviar para a Islândia de castigo por causa das minhas ideias heterodoxas, olha só o que eu te trouxe. Aí de repente entra a Linda, né, que é essa mulher, né, e diz: aí meu amor, não te lembra de mim? Ele fica apavorado vendo aquela figura, porque a Linda ela estava totalmente a fisionomia física dela estava envelhecida, estava alterada, ela tinha ficado doente, enfim, estava totalmente uma coisa totalmente diferente da beleza que as mulheres tinham no Admirável Mundo Novo. Porque, claro, ela ficou longe, né, dos remédios, ela ficou longe dos tratamentos que eram dados no Admirável Mundo Novo. E de repente chega o John, olha para o diretor e diz: papai, né? E aí que o diretor fica assustado. No Admirável Mundo Novo, um homem ser chamado de pai, né, é um insulto terrível, né? E uma mulher ser chamada de mãe é um insulto ainda mais terrível. É feio, no Admirável Mundo Novo, uma mulher ser mãe, né, e um homem ser pai. Então o que acontece? Em determinado momento, então, as pessoas querem conhecer aquele selvagem, né? O Bernard Shaw, que até então era maltratado pelas pessoas, pelas ideias dele, revolucionárias dele, as pessoas começam a tratar bem dele porque querem conhecer o selvagem John, né, que se torna íntimo amigo do Bernard. E aí as pessoas vão lá, conhecem o John, né? O John ele vai para o cinema. Interessante que o Bernard Shaw, nessa época, ele começou a sair com várias mulheres, porque todas queriam conhecer ele por causa do selvagem, né? Ele que até então se levantava tanto contra essa questão da mulher como um pedaço de carne. Agora ele passou a tratar as mulheres como um pedaço de carne para desfrutar daquele 1 minuto de fama dele, né? À custa do selvagem, né? À custa do John, né? Que era chamado de selvagem porque ele não pertencia àquele admirável mundo novo. Ele ficava numa zona, né? Morava em Malpaís, que era considerado uma zona que o admirável mundo novo não tinha se instalado de maneira completa, era apenas um território à parte, né? E o que acontece no final é que o Mustafa Mond, né, resolve chamar, depois que a Linda morre, porque chega um momento em que a Linda morre, né, o selvagem, né, que tinha ideias totalmente diferentes das ideias do Admirável Mundo Novo, as ideias do selvagem, né, do John, o filho da Linda, eram as ideias do cristianismo e as ideias da literatura de William Shakespeare, né, que ele citava várias obras de Shakespeare. Ele resolve, né, tentar libertar as pessoas do Admirável Mundo Novo. Engraçado que antes, quando disseram para ele que iam levar ele para o Admirável Mundo Novo, ele saiu feliz, né? Vou entrar no Admirável Mundo Novo, que legal, que bacana, né? E agora ele estava apavorado com aquela situação, né, das pessoas viverem daquela maneira. Ou seja, ele viu que o Admirável Mundo Novo não era tão belo quanto ele imaginava,
né? E aí ele tenta libertar as pessoas daquilo ali. A coisa toda culmina quando o Mustafa Mond, né, que é o governador daquele grupo de seres humanos ali, ele resolve chamar o Bernard Shaw, o Selvagem, né, o John, e mais o Helmut, estavam os três juntos. No final, né, o Mustafa Mond decide enviar o Bernard Shaw e o Helmut para uma ilha, né, para a ilha. Nessa ilha ficavam todas as pessoas que algum dia tinham questionado a sociedade, assim como o Bernard Shaw e Helmut e o John. E aí surge aquela famosa lenda, né, da ilha, né? Quando você questiona demais a sociedade e tem ideias heterodoxas que possam de alguma maneira prejudicar a sociedade, né? Você começa a questionar muito os conceitos da sociedade. Aí você é enviado para uma ilha, então, né? Onde ficam pessoas que também questionaram a sociedade. Lá elas vivem tranquilo, né? Lá elas vivem tranquilas, longe daquela sociedade do admirável mundo novo que elas detestaram. Já o selvagem, né, o John, ele resolve viver ainda no admirável mundo novo, só que numa parte um pouquinho, assim, numa espécie de planície onde ficava um farol, né? Ali ele não era incomodado por ninguém, né? Ali ele podia viver a religiosidade cristã dele tranquilamente, sem problema nenhum. Só que chega um momento que as pessoas começam a ir de helicóptero lá, fazer foto, tirar foto dele, fazer documentário dele, enfim, ver qual é o tipo de mundo que ele vivia, quais eram os costumes dele, as tradições dele. Era fantástico ter aquele selvagem por perto, enfim. E aí, no final, ele, não suportando mais aquela situação, ele resolve cometer suicídio. Ele se suicida, ele se enforca, ao perceber que ele nunca seria, né, compreendido no admirável mundo novo e que ele também de alguma maneira não compreenderia nunca o admirável mundo novo. Antes que tu te pergunte, mas por que ele não voltou então lá para o mau país, para a terrinha dele, para onde ele vivia? É que mau país, de alguma maneira ele descobriu que mau país era também um território do admirável mundo novo. Era um território, né, que os líderes do admirável mundo novo não davam bola, deixavam ali à mercê, vivendo cada um à sua custa, né? Os nativos de lá vivendo a sua vida normal, mas era a propriedade deles também. Então não teria como ele dizer, agora eu vou voltar para lá, agora eu estou longe do admirável mundo novo. Não, o admirável mundo novo era um império que até o mau país era considerado uma propriedade do admirável mundo novo. Então não importa onde ele fugisse, ele sempre estaria no admirável mundo novo. Mesmo na época em que ele nem sabia da existência do admirável mundo novo, ele já fazia parte de alguma maneira, mesmo como selvagem, mesmo no meio de uma tribo de pessoas, né, afastados oficialmente do admirável mundo novo. É interessante, né, que tem uma cena em que a Lenina, né, que é uma das mulheres que aparece no Admirável Mundo Novo, ela se apaixona pelo selvagem exatamente porque o selvagem ele não se relaciona com ela. Qualquer outro homem que gostasse dela ia lá, né, levava ela para a cama e se relacionava com ela. Ele, por defender os valores cristãos, ele diz, não, primeiro eu teria que me casar contigo, noivar contigo, namorar contigo, me casar contigo, para depois a gente poder ir para a cama juntos, né? E isso faz com que ela acabe de alguma maneira se apaixonando por ele, e embora em determinado momento ela fraqueje, né, acabe tirando, se despindo, né, tirando a roupa para ele, e ele fica tão enfurecido com aquela cena que ele chama ela de um monte de nome feio e expulsa ela do apartamento dele, do lugar em que até então ele morava, agora já no Admirável Mundo Novo. Outra coisa, as mulheres do Admirável Mundo Novo, com 60 anos, né, elas pareciam que tinham 40, 30, enfim, elas eram bem jovens na fisionomia, porque se usava todo tipo de substância química para fazer com que o corpo das pessoas ficasse sempre jovem, né? Não existia a ideia da velhice, entendeu? E as pessoas elas envelheciam apenas no sentido de número de anos, mas fisicamente nada se alterava, né? Então, quando a Linda, que era a mãe do John, né, do selvagem, ela chegou lá com o corpo envelhecido, totalmente alterado, digamos assim, as pessoas ficaram apavoradas com aquela visão. Era algo novo para elas, né? Enquanto que pro John, né, que nunca tinha visto aquelas pessoas totalmente assim jovens e tal, também para ele era estranho ver aquela cena, né? Sem falar que
o grupo Delta, né, o grupo Gama, se eu não me engano, crianças Gama, né, crianças do grupo social Gama, elas tinham a mesma fisionomia, eram tudo irmão gêmeo. Todas as crianças Gamas que nasciam eram irmãos gêmeos, né? Era uma classe social, né, as classes sociais mais baixas, elas eram totalmente parecidas até fisicamente. As mais diferentes eram os alfa e os beta. Então até na fisionomia física as pessoas eram iguais. Tem também a questão do soma. O soma, para quem não sabe, é uma espécie de pílula da felicidade, né? Em que se tu tá triste, se tu tá abatido, se tu tá com algum tipo de problema, ou simplesmente se tu tá com insônia, tu vai lá e toma 1 grama de soma, um comprimidozinho de soma, e tu come aquilo, ingere aquilo ali, e tu fica como se fosse bêbado, só que sem a embriaguez, sem a dor de cabeça do álcool e com um sentimento de tranquilidade, de serenidade. Tu começa a ter visões, ver tudo colorido, belo, alegria, um sorriso, né? Ou seja, tu começa a ter um devaneio químico, digamos assim. E aí tu foge daquilo que tá te causando problema, daquilo que está te causando embaraço, tristeza naquele momento. É interessante que na vida real já estão falando, né, do surgimento de uma pílula da felicidade entre nós, inclusive a sociedade do século XXI. Já estão falando, né, que alguns cientistas estão tentando criar uma espécie de pílula da felicidade, né, uma pílula da felicidade. Seria o soma, né, do Admirável Mundo Novo. Seria uma espécie de embriaguez, só que sem o álcool e sem os problemas do álcool, né. Interessante que a palavra soma é uma palavra de origem grega que quer dizer corpo. Por quê? Porque o soma, de alguma maneira, é um comprimido do Admirável Mundo Novo que apenas beneficia o corpo, digamos assim, fazendo com que a pessoa entre em estado de tranquilidade, de paz, enfim, mas não preenche por completo o vazio da alma. E o selvagem, o John, vai chegar um momento que ele vai dizer que o soma prejudica até mesmo o corpo, que as pessoas acham que está sendo beneficiado. A tecnologia que aparece no Admirável Mundo Novo é fantástica, né? Helicópteros que voam mais de 1.000 km/h, prédios totalmente iluminados, enfim. E como é que as pessoas morrem no Admirável Mundo Novo? Bom, como as pessoas, elas são, o nome que elas têm é dado pelo Estado, e elas surgem porque é o Estado que cria elas em laboratório, digamos assim, através de alterações em embriões e genética humana, enfim. E como elas vivem praticamente por causa do Estado, e como elas não têm família, né, a subjetividade delas e a individualidade delas é praticamente inexistente. Elas não conseguem imaginar fazer algo sozinho, entendeu? Fazer algo sozinho para eles é inimaginável. Para eles, tu só pode fazer as coisas em coletividade. É a valorização do comunitário sobre o indivíduo, né? A valorização do coletivo sobre o individual. Então o que acontece? Quando a pessoa morre, foi apenas um pedaço humano que morreu. A humanidade mesmo é toda a sociedade. Toda a sociedade é considerada como um ser humano. Um indivíduo que morre é apenas um pedaço de carne que morreu. O que eles fazem? Eles levam para uma espécie de... tipo um forno, né? Uma espécie de forno. Lá a pessoa é queimada, né? E o corpo dela passa por alterações químicas em que eles tentam aproveitar o máximo de fósforo daquele corpo e o máximo de outros elementos daquele corpo para criar produtos para benefício da sociedade, para reaproveitar, enfim. E o que sobe mesmo, que é de fato definitivamente queimado, é o que sobrou, o resto que não pôde ser aproveitado pelo Estado. E aí vira uma fumaça no ar e deu. Essa é a forma como as pessoas morrem. Então as pessoas nascem de maneira desumanizada e sabem que foi o Estado que criou elas através de máquinas, e elas morrem também de maneira desumanizada. E a vida delas, por mais bela fisicamente que seja, por mais tecnologia, e tem televisão, e tem rádio e caixas de som espalhados por todos os prédios tocando uma música suave, melodiosa e agradável, e enfim, tenta-se dar um ambiente mais belo possível, né? Física, na visão, assim, esteticamente, tenta-se criar um mundo totalmente belo e fantástico, agradável, alegre, fazer com que as pessoas fiquem o tempo todo alegres, mas é algo totalmente desumanizante, desumanitário, enfim. Então tá aí, pessoal. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, um forte abraço, até mais.